Olá, um bom dia para você. Hoje é terça-feira, 17 de maio, e o Senado Notícias está no ar. As atividades de hoje aqui no Senado começam daqui a pouquinho. Vamos conferir então a nossa agenda, começando aqui pelo nosso telão. Às 9 horas da manhã, a Comissão de Assuntos Econômicos tem reunião para votar 5 itens, incluindo o projeto que prevê abatimento no imposto de renda pela compra de medicamentos contra várias doenças, incluindo o câncer e o diabetes. Para as 10 horas está marcada a audiência pública na Comissão de Infraestrutura, que vai debater uma saída tributária para a redução de tarifa de eletricidade. Às 11 horas, a Comissão de Assuntos Econômicos, ou melhor, a Comissão de Assuntos Sociais pode votar 6 projetos. Um deles amplia o conceito de procedimento invasivo e exige o consentimento do paciente antes da operação. E às 2h30 da tarde, a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle deve se reunir para votar, entre outros itens, o projeto que determina que informações sobre o seguro de crédito à exportação fiquem disponíveis em site público e de fácil acesso. O Congresso Nacional comemorou nesta segunda-feira o Dia Nacional do Líder Comunitário. Uma sessão solene foi realizada com a presença de parlamentares das duas casas. Plenário cheio, parlamentares, líderes comunitários e o público em geral se uniram para celebrar o Dia Nacional do Líder Comunitário. A data comemorada em 5 de maio homenageia a pessoa responsável pelo intermédio entre a sociedade civil e a gestão pública. O requerimento da celebração foi feito pelos senadores Alci Lucas e pelo deputado Dagoberto Nogueira. Durante a solenidade, foram entregues certificados a todos os líderes comunitários em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade. Convido também o Wilson Firmino Neto, nosso presidente da Associação Nacional dos Líderes Comunitários. O requerimento aponta a importância do líder comunitário, que faz a ponte entre as autoridades e as necessidades do povo, o que facilita o trabalho do Executivo e do Legislativo ao traduzir a vontade comunitária mediante várias iniciativas. O professor e escritor inglês Lance Sexton dizia o seguinte: uma boa liderança é sobre experiências humanas. Não é uma fórmula ou um programa, é uma atividade humana que vem do coração e leva em consideração os corações de outras pessoas. É uma atitude, não uma rotina. Meus queridos e minhas queridas, estamos aqui hoje para homenagear os nossos líderes comunitários e reverenciar o trabalho de homens e mulheres que não têm folga, não têm fim de semana, não têm feriado ou férias, pois desenvolvem um trabalho diário que exige paciência e sabedoria, que exige desapego, força e também determinação. Em cada lugar, em cada vila, em cada bairro, em cada cidade, nós temos sempre um líder comunitário pronto para ajudar. Uma mulher, um homem, um rapaz, uma moça, fazendo aquilo de forma altruísta, sem nenhuma remuneração, sem nenhuma compensação. O único prazer dessa moçada, desses líderes, é a alegria de poder servir. O que é ser líder? Ser líder é a gente ser liderado pelos que precisam da gente para solucionar os seus problemas. Ser líder é a gente ouvir a necessidade de cada um e tentar resolver os problemas. É compromisso de cada líder comunitário, em cada uma das suas comunidades, mostrar a essas famílias que estão dilaceradas pela impotência de não conseguir lidar com a situação de um ente querido, de um filho, de uma filha, de que existe vida após as drogas. E essa vida, pessoal, ela é representada pelo trabalho que eu faço e muitos outros presidentes de comunidades terapêuticas pelo Brasil. E nesta segunda-feira, o Senado Federal comemorou os 30 anos da Justiça Federal de Tocantins em uma sessão no plenário.
Em sessão especial requerida e presidida pelo senador Eduardo Gomes, o Senado Federal celebrou os 30 anos da instalação da Justiça Federal do Estado de Tocantins. Fica aqui a gratidão e esse registro do Congresso Nacional, eu sei que é importante para que as pessoas em todo o país, em todo o território nacional, tenham notícia de que o Tocantins acontece, que deu certo, que Palmas é uma capital moderna, planejada, e que para lá foram servidores devotados que entregaram a sua vida a um momento pioneiro difícil de se viver em outro lugar no país hoje. A homenagem contou com convidados e representantes do Poder Judiciário. O discurso do presidente do Superior Tribunal de Justiça foi lido pelo juiz federal Miguel Ângelo Alvarenga. Datas como esta devem ser celebradas, não apenas porque recordam a todos da origem de nossas instituições, mas também porque reconhecem sua importância e memoram uma conquista do Judiciário brasileiro. Representando o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a desembargadora Mônica Cifuentes agradeceu a cerimônia. Receber uma homenagem dessas do Senado Federal é um motivo de júbilo para cada um de nós, magistrados, e tenha certeza, senador, que isso apenas reforça e faz com que esse compromisso de cada um de nós, de lutar pela justiça, pela paz social no nosso país, seja reavivado com gestos como esse que Vossa Excelência agora nos brinda. 34 anos de Estado, 30 anos de Justiça Federal. É verdade que essa relação entre Justiça Federal e Estado contribuiu para o progresso daquela região. Viva o Estado de Tocantins e viva a Seção Judiciária do Tocantins. Muito obrigada. Durante 3 dias, o Tribunal Superior Eleitoral realizou o teste público de segurança do Sistema Eletrônico de Votação, o TPS. Foram aplicados e testados 5 planos de vulnerabilidades do equipamento. E em todos os ataques testados, não foi possível alterar votos nem a apuração. Essas vulnerabilidades foram apontadas por investigadores, hackers, programadores, representantes de universidades e peritos da Polícia Federal, que no ano passado tentaram acessar o sistema das urnas eletrônicas para identificar possíveis falhas de segurança. O trabalho desses especialistas em tecnologia da informação apontou sugestões de aperfeiçoamento das urnas, mas não apresentou problemas em relação a possíveis violações. Dos 29 ataques ao sistema, apenas 5 conseguiram alterar alguma barreira de proteção do TSE, mas nenhum deles chegou ao sistema de urnas ou de apuração. O balanço que eu faço é positivo, porque os planos de ataque que foram bem sucedidos lá em novembro tiveram melhorias implementadas pelo TSE e que foram satisfatórias do ponto de vista e foram resolvidos os problemas encontrados pelos investigadores na primeira fase do TPS. Mesmo com o sucesso dos testes, o sistema de votação continuará sendo testado até o dia de lacração das urnas. Normalmente um sistema de informática da complexidade que é o sistema eleitoral, tá certo? Ele é passível de constantemente sofrer melhorias, tá? Mas nesse sentido dá para a gente ver que cada vez mais o sistema apresenta características de segurança cada vez mais aprimoradas. Apesar das críticas ao sistema eletrônico de votação, o ministro Edson Fachin disse que as urnas eletrônicas têm toda a segurança para garantir eleições limpas no Brasil. Quem põe em dúvida o processo eleitoral é porque não confia na democracia. A justiça eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais estará aberta a se dobrar a quem quer que seja tomar as rédeas do processo eleitoral. O relatório da visita de 3 dias que parlamentares fizeram a Roraima vai apontar problemas nas estruturas de proteção aos povos indígenas. Os Yanomamis ocupam uma área de quase 10 milhões de hectares entre os estados de Roraima e Amazonas. Habitada por cerca de 30 mil indígenas, é a maior reserva do Brasil e cada vez mais disputada pelo garimpo ilegal.
Conflitos armados, degradação da floresta e ameaças à saúde dos indígenas são constantes. As denúncias de que uma menina de 12 anos foi estuprada e morta por garimpeiros levaram senadores e deputados à região numa diligência para colher informações. A denúncia ainda está sendo apurada pelas autoridades. Os parlamentares não puderam visitar as aldeias por falta de apoio logístico. Em encontro com lideranças Yanomamis em Boa Vista, capital do estado, ouviram relatos de violência. Falando na sua própria língua, esse líder Yanomami disse que a comunidade vive com medo. Temos medo de dormir, não podemos dormir bem, ele disse. As armas são grandes, são muitas. Quando os garimpeiros bebem, passam em frente à nossa comunidade, nos ameaçam. Temos medo de morrer. Facção, isso é nosso sonho, dessa intrusão da nossa terra indígena Yanomami, sair os invasores. Essa é a nossa esperança hoje, né? A nossa Constituição, ela prevê uma legislação que ainda não existe, que é uma regulamentação à mineração. Então, essa lei também não existe. Então, toda atividade que ocorre de exploração de recurso natural dentro das terras indígenas são atos de crime, então são ilícitos. Então, como tal, ele deve ser encarado. E ouvimos em uníssono que a grande preocupação é com a existência, a permanência e a continuidade do garimpo nessas terras indígenas. A comitiva foi composta de parlamentares com pensamentos diferentes. Para o senador Chico Rodrigues, os garimpeiros não podem ser criminalizados. Entendemos a importância, a necessidade dos indígenas, dos Yanomami, inclusive, que é a nação mais tradicional, são as nações mais tradicionais do mundo, né? Merece permanecer com seus usos, seus costumes, seu território próprio, como já está definido, mas não gostaríamos de forma alguma de só deixar aqui o ferro, o carimbo da criminalização nos cidadãos, até porque é uma questão de humanidade, vermos a vida com que os outros levam. Os parlamentares visitaram a sede da Polícia Federal no estado. No pátio, dezenas de aeronaves apreendidas na região e que estavam sendo usadas pelo garimpo ilegal. Eu digo para vocês, é ilegal, é imoral. E nessa mesa aqui nós entendemos, nós não podemos criminalizar, mas nós temos que punir aqueles que estão sim patrocinando, financiando, porque realmente garimpeiro, ele não tem avião, ele não tem helicóptero, mas ele está ali trabalhando e tem alguém por trás dele muito poderoso que está reiteradamente afrontando as leis desse país. Deputados e senadores que fizeram parte da diligência conversaram também com representantes do Ministério Público, Defensoria, OAB e órgãos como FUNAI, IBAMA e ICMBio sobre o que está sendo feito para garantir a integridade física e territorial das comunidades Yanomamis. Receberam informações de que o número de garimpeiros na região é muito maior do que o estimado pelo governo. Segundo eles, ficou claro o desmonte da estrutura que deveria garantir a proteção das comunidades indígenas. Nós ouvimos aqui Ministério Público, Defensoria Pública, IBAMA, diversas instituições que falaram de uma dimensão muito maior do que essa de 3 mil garimpeiros. Destacar 2 pontos, do resultado de hoje. O desmonte da estrutura local, aí você vê a questão da FUNAI, do IBAMA, dos órgãos locais que precisam fazer a proteção ambiental e, ao mesmo tempo, uma tentativa de centralizar as ações em Brasília sem uma comunicação com o Estado, aqui especificamente de Roraima. Qual o resultado disso tudo? Você acaba não tendo ações continuadas, você acaba não tendo um pessoal realmente à altura e, ao mesmo tempo, também, este governo central não passa a ser demandado pela desestruturação local desses órgãos. Aí o resultado que a gente tem é desproteção, o aumento em relação à questão
questão das doenças, não é? Aumento da mortalidade infantil, que é extremamente preocupante, aumento de suicídio, presença do alcoolismo e uma situação realmente grave, que é o que nós realmente estamos acompanhando aqui. O presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, senador Humberto Costa, disse que a intenção agora é fazer um relatório único sobre a visita, que será encaminhado às autoridades e à sociedade. Para hoje à tarde estão marcadas a sessão plenária do Senado e uma sessão do Congresso Nacional. Vamos conferir então a agenda aqui no nosso telão. Às 3 horas da tarde deve começar a sessão solene do Congresso para promulgar a emenda constitucional que fixa a idade máxima na escolha de ministros dos tribunais superiores. E para as 4 horas está marcada a sessão plenária do Senado. O primeiro item é a medida provisória sobre redução do imposto de renda no arrendamento de aeronaves. Outra medida provisória na pauta muda regras da aviação civil, incluindo o despacho grátis de bagagem. Os senadores podem votar também o plano de carreiras e cargos dos servidores da Defensoria Pública da União. Outro item na pauta exclui a silvicultura do rol de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. E o último projeto trata do controle integrado de vetores e pragas urbanas por empresas especializadas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. É só acessar senado.leg.br/TV. E daqui a pouco começam as comissões do Senado com transmissão ao vivo aqui pela TV Senado. Muito obrigado pela sua companhia e continue com a gente.